TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui em Novo Hamburgo para conversar com a Sandra. Está aqui a Sandra, está aqui a auxiliadora idônea do irmão Valdemar, lá presbítero de Porto Alegre, né? Estamos hoje aqui para trazer um pouquinho do testemunho da irmã Sandra aqui. Tudo aquilo que ela tem se alimentado, tem usado da mesa do Senhor para crescer em vida cada dia mais. O nosso grande objetivo, né, irmã Sandra? Tudo bom? Tudo bem, irmão. A paz do Senhor. Amém. Realmente Deus nos deu muito, né? Essa mesa é muito farta e eu vejo o amor de Deus todos os dias por nós. E isso tem que nos constranger a comer, porque é uma mesa que está posta, né? A gente não precisa fabricar esse alimento. Então, se a gente não comer, é uma prova assim da nossa total ingratidão, né, com o que Deus fez por nós. Então essa mesa a gente tem que aprender a comer dela, ser trabalhado por ela, ser curado por ela para poder levar ela para outros, né? Porque quando ela trabalha na gente, essa comida vai gerar frutos, né? E a gente vai poder edificar os irmãos, edificar as pessoas, edificar os ímpios, né? Levar a vida para eles. E o nosso comportamento ele vai ser um fruto daquilo que a gente come, né? Irmã Sandra, e tem alguma situação, algum problema que precisa que a irmã assim vê, olha, eu tenho que tratar isso aqui agora? Como, por exemplo, assim, rebelião, rejeição, quem sabe, alguma coisa assim. Na verdade, eu estava aqui, estou dando umas dicas, porque eu e a irmã já conversamos aqui, né, e falamos de um livro. Esse livro que trata sobre um pouquinho da rejeição, né, irmã Sandra? É uma bênção. O Rejeição, Dor Curável, foi um livro que eu li, assim, logo que ele saiu. É uma leitura fácil, né? É uma leitura bem objetiva, não exige muito da gente. Mas depois de um tempo eu peguei ele de novo daí, para ruminar, né? Ler com mais atenção, não mais com aquela coisa da curiosidade, ver qual era o conteúdo, né? Mas para ser trabalhado. E sempre foi a área assim, que Deus mais trabalhou na minha vida, foi na área da rejeição. Então quando eu me converti, alguns anos depois, teve na igreja uma série de seminários e ministrações que falava muito na rejeição, batia muito nesse assunto e Deus me curou muito, me libertou muito naquela época. Depois esse assunto ficou mais de lado, né? E agora com esse livro, assim, Deus voltou a mexer de novo na ferida, né? Porque o espírito da rejeição, ele sempre nos faz ver que estamos sendo injustiçados, que não é justo aquilo que está acontecendo comigo, que não é justo aquilo que aconteceu comigo no passado, que as pessoas não me entendem, né? Ele sempre faz a gente pensar assim, que o mundo está contra nós, né? E não é verdade isso. E ele no livro ele restaura muito isso, ele fala muito, assim, ele repete muitas vezes ao longo dos capítulos que tudo o que acontece na nossa vida é Deus, né, trabalhando, permitindo as circunstâncias, nos levando ao quebrantamento, nos levando às exposições, nos levando a ferir o nosso orgulho mesmo, para a gente se dobrar a Ele, para a gente se humilhar, para a gente reconhecer que a gente precisa de Deus, né? E a força desse Espírito ele é tão grande dentro de nós que Deus precisa nos levar a passar por injustiças. E quanto mais injustiça uma pessoa passa e começa a reconhecer que aquilo vem de Deus, mais liberta ela fica da rejeição, né? Então Deus sempre permite que todo amargurado, todo rejeitado passe muita injustiça, né? Para ele ser curado. E Deus permite isso na minha vida, né? Já permitiu muito mais, né? No meu passado. Hoje já não é mais tanto, né? Mas hoje Deus está curando, né? Do passado de endurecimento contra Deus, né? Porque às vezes a situação se levanta e a gente não consegue ver Deus na situação. E esse material, esse livro, ele nos leva a fazer essa reflexão, né? Que Deus está por trás daquilo.
né? Que é o amor de Deus, que a bondade de Deus se manifesta através das injustiças que a gente sofre para a gente crescer em vida, né? Porque Deus quer me dar crescimento, Deus quer dar crescimento para cada um de nós, mas a gente precisa, na hora da situação, ver Deus ali, né? E é a continuação, né? Na verdade é um resumo, uma continuação, uma complementação do A Injustiça da Parte de Deus, né? Eu ia dizer que a gente já tinha esse livro antes, A Injustiça da Parte de Deus, e esse veio fazer ainda um complementar que me irmã Sandra agora. Um livro pocket, né? O Rejeição do Dor Curável, um livro pocket, pequeno, ele é fininho, mas o conteúdo, gente, está aqui, a irmã Sandra, olha aí. Até teve uma experiência de eu ofereci para uma irmã comprar numa terapia, né? E a irmã não se demonstrou muito interessada. Daí eu dei o livro para ela. Tinha na minha bolsa o meu, eu dei para ela. E daí no domingo seguinte no culto ela foi e comprou vários, porque ela leu, né? E daí queria passar para a família toda dela, né? Porque é tremendo como Deus nos abre os olhos, como nós somos cegos para situações que a gente vive, né? Muito a nível familiar, a nível profissional, nas pequenas coisas do dia a dia, a rejeição está muito presente, né? No nosso falar, no nosso agir, nas coisas que a gente tem o costume de fazer dentro da nossa casa, e Deus precisa nos curar, porque a gente está carregado daqueles sentimentos horríveis, né, dentro de nós. E se eu não for exposta, mediante a palavra, mediante o conhecimento, mediante a verdade que está ali no livro também, Deus não vai me curar, né? Porque Deus, para me curar, precisa de abertura, né? E o conhecimento do livro, ele vai fazendo essa abertura na nossa mente, no nosso coração, né? A gente vai se abrindo para reconhecer que aquelas circunstâncias vêm de Deus, que a gente precisa delas, né? Que não dá para viver sem elas, que Deus está sendo perfeito conosco, né? Que as situações que a gente passa são perfeitas para nós, né? O que o irmão passa não é o que Deus vai permitir que eu passe, o que eu estou passando não é o que o meu irmão tem que passar, mas o que ele está passando é na medida certa para ele ser curado, né? O que eu estou passando é na medida certa para eu ser curada. E esse material traz essa consciência para nós, né? Que Deus não erra nas medidas, que Deus é muito justo, né? E esse senso de justiça precisa ser restaurado no nosso coração. E esse livro traz isso, né? Então, assim, para mim foi muito útil, está sendo muito útil. Me levou muito para a oração, me levou muito para renunciar a esses espíritos, me levou a ver o quanto que eu tratava, às vezes, meu filho com rejeição, porque eu estava carregada daqueles espíritos, né? Então, todo ser que sofre de rejeição vai rejeitar também, quando não é atendido, quando é contrariado, né? A rejeição não aceita ser contrariada, né? A pessoa que tem muito isso não gosta de ser contrariada, porque ela entende que só ela tem razão, pelos sofrimentos que ela passou, pelas dificuldades que ela passou, então a pessoa acha que só ela tem razão. E é mentira isso, né? É uma grande mentira das trevas. E se eu não tivesse tido acesso a esse material, talvez Deus até me libertaria, mas demoraria muito mais, né? Porque se a gente vai escavar todo esse conhecimento sozinhos, né, na palavra, a gente vai chegar a uma libertação, mas vai demorar muito. E a gente não sabe se a gente tem todo esse tempo, né? E o material não nos traz só a cura ou a libertação, também a iluminação. Muitas vezes a gente fica assim, não, mas eu não preciso. Aí quando toca no material, recebe aquela luz, e gente, precisava mesmo disso aqui, né? Então, isso, além da libertação, antes vem a iluminação para identificar, ó, eu tenho que tratar com isso, eu tenho que dar entendimento para isso aqui, buscar tudo aquilo que o Senhor quer me trazer de instrução. E como a irmã Sandra disse aqui, a rejeição, muita gente fica olhando muito para nós, né? Que já é um sintoma da rejeição, né? E como a rejeição também afeta nos relacionamentos, como disse a irmã Sandra aqui, com o filho, daqui a pouco é com o marido, daqui a pouco é com o pai, com a mãe, que eu acho que é muito comum essa relação filhos e também, né, nós com os pais, como esse sentimento fica impregnado nos relacionamentos familiares, irmã Sandra? É impressionante. E quando Deus começa a expor um pouquinho, né, dessa sujeira toda que tem no nosso relacionamento de família, a gente fica apavorado. Porque a gente pensa que não está tão sujo assim, que não tem tanta coisa ruim assim, né? Mas a gente vê em tudo no nosso falar. Então, por isso que a gente não pode se afastar dessa mesa. Porque se a gente está comendo ali e Deus está expondo, e a gente está vendo quanto a gente está aquém ainda, né? Quanto nós já poderíamos estar avançados, né? Liberando amor, né? E a gente está aqui, imagina se não come, né? Imagina se não acessa, imagina se não lê, né? Então eu fico um pouco perplexa assim, quando eu vejo membros do corpo que já estão há muito tempo na igreja e que não conhecem esse material. Porque é um livrinho fácil de ler, uma literatura fácil. Toda a literatura é fácil, é acessível, né?
Eu acho que eu tive uma experiência de um livro só que eu achei difícil de interpretação, que eu não consegui avançar nele, né? Talvez por resistências, mas o resto todos eu achei assim que é muito aberta aquela linguagem, é muito clara, é muito direta, né? Então não tem uma coisa assim que até para quem tem preguiça de ler, a informação é muito aberta ali, ela vem pronta, né? Sim. Então não tem como dizer que não gosta, que não pode, porque realmente Deus deu o falar de Deus foi dado de uma forma na literatura que é para todo mundo ler mesmo, até quem tem dificuldade de entender, né? E visualmente também a coisa melhorou, que eu digo assim, para nós que somos mais resistentes, né? Eu digo nós que às vezes eu também resisto a alguma leitura, mas se você é resistente, olha só, saiu muitas obras agora da editora Vento Sul que são nesse formato, um livro pocket, né? Saiu o Portal para a Glória, o Dano da Amargura, aqui Rejeição, Dor Curável, né? Então para vocês verem assim que dá aquela impressão assim, uma leitura rápida, fácil, eu vou ler. Olha que benção, as estratégias que o senhor tem nos dado, né? Para quebrar aquela dificuldade. Se não olha aquele livro um pouquinho mais grosso, isso eu vou demorar para ler. Acho que isso aí não sei não, né? Isso vai ser difícil. Ou o livro é mais encorpado, deve ser mais caro. Então tá aí as estratégias para o senhor quebrar já o nosso impacto visual da leitura, né? Tá ali, mas é fininho, rapidinho, é baratinho. Vou comprar e vou ler. Aí tu lê e toma posse daquele conhecimento, é iluminado, é instruído por Deus através das literaturas aí que nós temos desse formato pocket, né? Que estratégia, vê como o Senhor, ele é magnífico assim para nos instruir, para a gente ir quebrando algumas barreiras que a gente tem naturais, né? Se a gente vai olhar a injustiça da parte de Deus, né? As pessoas olham assim, mas esse livro aí é grosso, rapaz, esse aí, e um ramo digno de seiva, a gente olha assim, esses eu vou deixar para depois, né? Que são os mais grossinhos, assim, né? A gente olha, é muita coisa para mim, né? Mas a gente vê, não é não, só olha, é direitinho para você, é o teu número, né? É o teu número, tá lá certinho para a gente poder buscar esse conhecimento aí. E a irmã Sandra também comentou comigo a respeito da TV Menorá. Que dicas tu tem aí para nos dar a respeito da TV Menorá? É uma benção a TV Menorá, né? A TV Menorá, ela me socorre muito quando Deus está trabalhando nas semanas, através das mensagens apostólicas, sempre tem uma linha, né? E daí eu vou enriquecendo aquela linha do Espírito com a TV Menorá. Pego no mesmo tema, né? Então, há umas semanas atrás, teve uma linha do Espírito que foi falada sobre a restauração da ordem. E eu estava bem naquela primeira fase, assim, do bebê recém-nascido, que fica tudo uma bagunça, né? A casa da gente, tudo em desordem, porque daí quebra toda a rotina, né? E o bebê não tinha um mês ainda. Mas eu já estava sentindo falta da ordem, assim, de ter uma rotina, né? E daí veio aquela palavra num culto de domingo, e eu fiquei assim um pouco pensando, mas é que eu tenho nenê, o nenê é muito pequeno, veio aquela coisa toda mental, aquele razoamento, né? E daí eu não entendi se eu também tinha que entrar nessa situação de querer restaurar a ordem ou se eu estava fora daquilo, né? Porque uma exceção, era um nenezinho, né? Mas aí eu orei, assim, Deus me convenceu a buscar essa iluminação. E aí eu fui ali pro canal Família e Relacionamentos e tem um vídeo ali que é Ordem Produz Sucesso. E aquele vídeo eu acho que num dia eu assisti umas 6 vezes. Deus me iluminou muito e ali falava exatamente de colocar a ordem nas crianças desde que nascem. Foi tremendo assim o socorro do Senhor. Porque eu não fiquei assistindo vários vídeos até chegar nele. Eu orei e Deus me levou para aquele vídeo, né? Aí falava de uma família que ele tinha observado ali ao longo de anos, que os pais prezaram muito pela ordem, por ter horários com os filhos, por conduzir os filhos a Cristo, por não abrir mão daquilo, né? Que foram adultos bem-sucedidos depois, apesar de serem pessoas de poucos recursos naturais, né? E então aquele vídeo me tocou muito, assim, porque é de pequeno que começa. Aí eu orei, né, e pedi para o Senhor me dar graça, então, me mostrar como fazer aquilo, né? E hoje, assim, já faz um mês e meio um mês, e a gente já vê, assim, eu já vejo, assim, uma ordem mesmo acontecendo, assim, Deus me dando condições de ter um momento de me alimentar da palavra, de ter um momento de assistir um vídeo, de ter um momento de compartilhar com o maior, né?
porque a rotina do bebê está em ordem, né? Então isso possibilita uma liberdade para a mãe impressionante que eu não tive com o primeiro filho, apesar de que eu já conhecia Cristo, né? E então é um desfrute assim muito grande. É um desfrute muito grande. E eu fui socorrida pela TV Menorá. Não foi um conhecimento humano, não foi uma técnica humana, não foi uma regra lá que um médico me ensinou, né? Ou a avó, ou a sogra. Né? Foi o próprio Senhor ali, né? Naquele canal. Então eu tô vendo assim a minha casa em ordem, né? Um bebê de 2 meses com uma casa em ordem é uma coisa que não existe, né? Mas acontece. E o maior de férias, né? Então tá direto em casa também. E a gente percebe assim uma paz do Senhor ocorrendo. Mas eu estabeleci com eles uma rotina, né? Com cada um uma rotina diferente, que é exaustivo bastante para a mãe, mas nos proporciona momentos que a gente pode comer também da palavra, se alimentar, ter um momento de orar, e que tudo está acontecendo de uma forma mais fluindo, né? Com a presença do Senhor ali. Então tá aí uma dica para você da TV Menorá, aí um dos canais da TV Menorá que você pode desfrutar desse vídeo. Fica a dica aí da irmã Sandra. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. De bem com o pão.